Wagner, Kelvin, Fidelis. Conheça as novidades de Xerém que reforçam o Fluminense na Sul-Americana Tricolor. Levou uma delegação recheada de reservas e atletas das categorias de base para enfrentar o União Espanhola. Nesta quarta-feira, o Fluminense terá um time com muitas alterações para enfrentar o União Espanhola nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho embarcou. Por isso, a delegação está recheada de reservas e atletas das categorias de base, muitos pela primeira vez. Como é normal que o torcedor não conheça todos, o GE apresenta os novos nomes que entraram entre os relacionados. Para isso, o GE convidou o repórter Caio Vinícius, dono do perfil Xerém Stuff, especializado na cobertura da categoria de base do Fluminense, para falar sobre os jogadores para a torcida tricolor. Meno Fluminense Wagner, Kelvin, Fidelis. Conheça as novidades de Xerém que reforçam o Fluminense na Sul-Americana Tricolor. Levou uma delegação recheada de reservas e atletas das categorias de base para enfrentar o União Espanhola nesta quarta-feira, por redação do GE Rio de Janeiro 04/2025-08, atualizado há 3 horas. Fluminense terá um time com muitas alterações para enfrentar o União Espanhola nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho embarcou. Por isso, a delegação está recheada de reservas e atletas das categorias de base, muitos pela primeira vez. Como é normal que o torcedor não conheça todos, o GE apresenta os novos nomes que entraram entre os relacionados. Assista também no reproduzir, vídeo reproduzir. Silenciar som, minimizar vídeo tela cheia. Coração Valente, filha de Washington, joga vôlei na base do Fluminense. Para isso, a OGI convidou o repórter Caio Vinícius, dono do perfil Xerém Stuff, especializado na cobertura da categoria de base do Fluminense, para falar sobre os jogadores para a torcida tricolor. Goleiros Gustavo Ramalho. Gustavo Ramalho está no clube desde 2018, quando veio do América MG, inicialmente para a reserva de Pitaluga no Sub-17. Quando foi para o Sub-20, jogou algumas partidas e a partir de 2020 passou a treinar no CT Carlos Castilho, sendo o segundo goleiro do Aspirantes. Chegou a voltar para o Sub-20 em 2023, quando foi disputar a Copinha e se destacou pegando pênalti em disputa pela segunda fase do torneio. Desde então, o atleta de 22 anos está se revezando entre quarto e terceiro goleiro do profissional. Kevin, de 19 anos, está no Fluminense desde 2022, quando chegou do Inter de Minas no meio do ano. Teve boas atuações em seu início e logo virou titular do Sub-17, chegando a pegar pênaltis em clássicos contra Botafogo e Vasco. No Sub-20 virou o goleiro titular em 2023 e segue até hoje na posição. Já chegou a ser relacionado para alguns jogos da equipe profissional. Ponto laterais Júlio Fidelis veio do projeto Guerreirinhos e está no clube desde 2015. Inicialmente, o lateral direito de 18 anos jogava como meia e foi recuando para lateral, fazendo parte da mesma geração de Esquerdinha e Cauã Elias. Tem convocação para a Seleção Brasileira Sub-15 e chegou a ser relacionado por Fernando Diniz em 2023, quando estava no Sub-17. Oscilou bastante em seu primeiro ano de Sub-20, mas na atual temporada é um dos destaques da equipe. Tem se destacado pelo alto número de gols de cabeça nos últimos anos, mesmo sendo lateral e não tendo tanta estatura. Wagner está no Fluminense desde 2018. Faz parte da Esquadrilha 07, geração multivencedora em Xerém, e é consistentemente titular nas categorias de base. Na última temporada, o lateral esquerdo de 17 anos foi o único jogador a atuar em todas as partidas do Campeonato Brasileiro Sub-17, vencido pelo Fluminense. Subiu para o Sub-20 no final do ano passado, inclusive marcando gols de falta na Copa. Xerém e Copinha zagueiros. Gustavo Sintra, o zagueiro de 19 anos, está desde 2016 no Fluminense. Viralizou quando foi selecionado para ir para a Rússia, onde participou de um campeonato de futebol misto promovido pela FIFA e a Gazprom em 2018. Sempre atuou regularmente nas categorias em que jogou e está no último ano de Sub-20, sendo capitão e um dos líderes da equipe.
Disputou a última copinha, mas durante a competição chegou a ser chamado para jogar o Carioca, entrando em uma das partidas.